Mas vamos voltar um pouquinho então nas instalações elétricas, né? Eu já havia comentado em aulas anteriores, alguns dos princípios a gente vai recordar, né? Uma coisa nós temos essa demanda da soldagem, outra coisa nós temos, né, os requisitos de instalações elétricas. E quando, né, comentamos de instalações elétricas, ressalto novamente, né, que, né, trabalhamos com a NBR 5410. É a NBR que vai falar de instalações elétricas, né, de média e baixa tensão para residências, também aplicado em comércios e também aplicado na indústria. Principalmente porque, né, se seguirmos esses procedimentos, né, essas recomendações da norma, estamos garantindo aí a proteção tanto dos equipamentos quanto da integridade física e também patrimonial, né? Porque vai proteger também os equipamentos. Então, na ilustração abaixo, né, nós vemos aqui uma apostila que eu até é fácil encontrar essa apostila da Prysmian, que faz cabos elétricos, tá bom? É um pouco antiga, mas é muito útil, né? O padrão não se mudou muito. O que acontece aqui, ó? Vocês percebam que num projeto elétrico nós temos o quadro de entrada, tá? Que é o item 1, ok? Então, primeiramente, temos a entrada. Dessa entrada, normalmente temos um outro painel que não está na ilustração, mas podemos considerar aqui um item 2, que é o quadro geral de circuitos, ok? E desse quadro geral, né, eu vou partir para a distribuição dos circuitos. Então, cada ponto, né, que está aqui de iluminação é uma ramificação desse circuito. Então, normalmente nós dividimos as dependências, né, isso num projeto residencial, dividimos as dependências, cada dependência tem um ponto de luz, cada circuito chega nesse ponto de luz e é distribuído, né, para cada ponto, tá? Que são os pontos aí, né, de tomada específica, interruptores, né, paralelos, intermediários, e isso de uma maneira, né, padronizada dentro da norma. Deve ser toda a fiação protegida. Normalmente esses cabos são embutidos. Isso num padrão, né, residencial, né, é fácil, né, a gente identificar. Na indústria, parte do mesmo princípio, né, porém muitas vezes não tem como embutir no concreto essas tubulações, né? Muitas vezes ela vem subterrânea, ou por eletrodutos, ou por calhas específicas para elétrica. Tá? Os cabos são acomodados sobre calhas, né, que são específicas para, né, proteger essa fiação contra algum impacto. Então esse número 2 aqui está representado aqui em cima, ó, que é o quadro geral. O que eu tenho nesse quadro geral, só para a gente recapitular? Tá? Os disjuntores, tá, que protegem ali os circuitos. Temos ali, né, alguns outros elementos de proteção, como os DRs, que são proteção contra, né, fuga de corrente, e os DPS, que são, né, um componente para proteger sobre alguma ocorrência de sobretensão, como por exemplo um raio ou algum evento atípico na rede externa à casa. Isso, também visto numa residência, é similar ao que encontramos na indústria. Então, no esquemático aqui abaixo, esse esquemático aqui eu tenho um painel de comando. O que é esse painel de comando? É como se ele fosse o quadro, né, da nossa casa. Ele vai acomodar alguns componentes, tá? Porém, a diferença é que ele pode ter ali, né, componentes externos. Normalmente, um painel, um quadro, né, de disjuntores, pessoal, não é um quadro de interruptores. Não confundam disjuntor com interruptor. Disjuntor é para trabalhar em cima de, né, proteção e não em cima de liga-desliga. Para liga-desliga, temos outros componentes que são os interruptores, e no caso dos painéis de comando,
algumas botoeiras que ficam externa ao quadro. Por quê? Porque muitas vezes nós temos ali, né, que fazer alguns comandos para algum equipamento do processo, principalmente motores, tá bom? Então essas seriam algumas considerações envolvendo ali instalações elétricas, comparando um pouquinho residências e indústria. Então ali, entrada, ambos têm a seus, né, procedimentos, tá? Proteção dos condutores, né, eletrodutos, né, seja eles embutidos, subterrâneos, aéreos, no caso de calhas. O intuito é levar a cada ponto ou dependência que vai ser alimentada por esses circuitos, que vai receber os pontos de alimentação, tá? Que são os TUGs, tomadas de uso geral, né? Ou TUEs, tomada de uso específico, tá bom? Bem, não dá para aprofundar muito, né? Vendo que são assuntos amplos, né? Tanto a soldagem quanto a elétrica.